Bom dia, Nixon. Bom dia, Nivana. Apresento vocês com muito prazer e alegria o meu instrutor, professor Nixon Gabriel, formador de Mahalila e facilitador há muitos anos, que vai contar histórias fantásticas para a gente. Nixon, como eu compartilhei com você logo antes da gente começar essa entrevista, eu estou sendo aqui porta-voz de uma necessidade pessoal, mas eu acho que também uma necessidade coletiva, da gente compreender essa egrégora da qual o Mahalila faz parte e da qual está sendo uma honra e um prazer eu participar dessa formação e compreender essa prática milenar. Conta pra gente como é que então o Mahalila se fez na sua vida. Eu conheço essa história como aluna, mas eu acho que é uma história tão fascinante, é uma história que nos conta sobre o poder das sincronicidades, né? Sobre o poder do mito, sobre a presença milenar desse jogo na nossa prática profissional e terapêutica. Conta pra gente como é que o Mahalila chegou até você. Acho que eu conto a história toda ou só uma pincelada? Porque quanto tempo a gente tem aí, né? Eu acho que só uma pincelada. Eu acho que a magia das sincronicidades é fascinante. Conta pra gente. É fascinante mesmo. Então, né? Eu estava... isso foi mais ou menos em 2009, né? São 10 anos atrás. Nessa época, eu tinha desenvolvido um trabalho com jogos, especificamente com um jogo de RPG, são aqueles jogos narrativos. E eu fazia um trabalho junto com o Dr. Hugo em Guaratinguetá, que é um grande mestre junguiano, inclusive foi praticamente meu professor particular, eu digo que ele foi meu professor particular durante 3 anos, né? E eu aplicava esse sistema com RPG nos clientes dele. Então ele tinha ali um grupo ali de 15 a 20 clientes, que a gente fazia esses grupos aplicando esses jogos narrativos, e ele assistia a esses jogos, e dali dos jogos para frente, as sessões, né, o processo analítico avançava bastante. E aí, em determinado dia, num domingo, eu li a história da Águia e da Galinha e fiquei muito tocado com essa história. Eu não vou contar a história aqui, mas em síntese, é a águia que foi criada com galinhas e acreditava que era uma galinha, né? E eu estava vivendo uma crise com relação ao meu propósito de vida, porque eu me sentia assim, né? Com muitos talentos, muita capacidade, inteligência, mas sentindo que ainda não estava ocupando meu lugar, que não estava florescendo meu potencial. E isso vinha me provocando bastante, né? Eu acho que hoje até é um tema bem comum hoje, né? Essa crise de propósito. Aí eu li essa história e fiquei mexido com essa história, né? Eu vou resumir porque tem outras partes da história, depois, né, no futuro talvez a gente possa compartilhar melhor. Mas a principal símbolo dessas sincronicidades todas foi realmente o símbolo da águia. E aí quando foi numa quarta-feira, eu tenho um caderno de canções que por inspiração eu vou compondo, e eu tinha composto uma canção chamada Águia Dourada, para ser cantada em fogueira, em festejos, em uma música alegre, de diversões. E aí eu tinha acabado de escrever essa música, a amiga que me emprestou o livro da Águia da Galinha me ligou e falou, 10 minutos depois, falou, olha, a gente jogou Mahalila em Cunha, foi com o An e com a Tamirá, né? Acho que você vai entrevistar eles também, imagino, queridos. E a gente gostou muito e vai ter um jogo na semana que vem. E aí eu fiquei muito, muito tocado, né, com esse chamado. E aí, ó, a gente jogou o jogo e tem tudo a ver com você, porque, né, eu já tinha isso no meu repertório. E aí a gente foi para o jogo na semana seguinte, foi eu e o Dr. Hugo, de Guaratinguetá até Cunha, o Dr. Hugo falando sobre sincronicidade. Na verdade, eu perguntei para ele como que Jung destrinchou esse tema, e ele foi me contando toda a história de Jung, né, os escaravelho, todas as sincronicidades que Jung foi percebendo. E assim a gente chegou no jogo. Bom, vou ter que resumir, porque a história seria muito interessante, mas a sincronicidade maior nesse primeiro encontro com a Mahalila foi que no momento que eu tive um insight em relação àquilo que o jogo estava querendo trazer, quando eu pude olhar a minha dor e a dor dos outros participantes, o dado veio para minha mão. E eu joguei o dado e a gente estava na casa das diversões, a gente pegou a espada 17, que é a maior espada do jogo, que é a espada da compaixão, e subimos para a casa 69, que na versão própria que o Juan desenvolveu, ele colocava a casa 69 como casa da sincronicidade.
E aí nessa hora, aí todo mundo ficou muito feliz, porque o jogo, né, tava um processo bem profundo. E aí ele abriu um leque de cartas e falou: você tem direito a uma dádiva. Eu puxei a carta, e a carta era: eu sou a águia dourada. E aí o resumo da carta era a história da águia e da galinha, né? E aí eu trouxe isso pro grupo e falei: olha, há uma semana atrás eu compus uma música chamada Águia Dourada, e eu não cantei ainda. E aí eu fui cantar uma música de diversões, que era exatamente a casa que a gente estava antes de eu fazer o jogo. Mas aí no meio disso tudo tem outras coisas. Para esse povo que veio de Varginha, né? Tem outras histórias, mas a gente resume aqui para facilitar um pouco aí. Sim, eu aproveito para convidar as pessoas que estão nos assistindo. Eu estou passando por esse processo a conhecer seu processo de formação no jogo Mahalila, do qual você conta e compartilha tantos detalhes minuciosos e potentes sobre as sincronicidades, né? Você falou um pouco já sobre o jogo. Por favor, nos conte um pouco aí a quem está assistindo e ainda não conhece o que é o Mahalila, de onde ele vem, como é que ele se estrutura como um jogo milenar de autoconhecimento. Perfeito. Bom, o Mahalila existem mais de 50 versões do tabuleiro, exclusivo para muita gente. Às vezes isso gera uma certa frustração, porque a gente queria ter uma versão que a versão já... Essa é a versão original, aqui são essas casas, esse é o conhecimento a respeito de cada uma dessas casas, né? Mas, na verdade, espalhados pelos museus do mundo, são mais de 50 versões. Tem versão jainista, tem versão sufi, né? E versão tibetana, né? E versão indiana, né? Então, ele surgiu no Nepal, mais fortemente no Nepal, na Índia e também no Tibete também, né? A versão mais antiga do jogo é uma versão de que se encontrou, uma versão de 1735, que foi encontrada no Rajastão, né? Aí tem vários nomes, né? Essa versão, por exemplo, era chamada de... Qual é o nome dela que eu notei aqui? De Nanabad, né? De Nanabad, né? Mas aí são muitos nomes que tem nesse jogo. Vou citar alguns aqui, né? Yamchalper, de Nanabase, Gambase, Lila, né? Vaikuntha Pali, Tayan, Paramapada, Sopanan, Kismet, Moshapatan, né? Nagapasa, e tem até inclusive uma versão que é Snakes and Ladders, que é uma versão quando os ingleses, né, os grandes exploradores da Índia, levaram para a Inglaterra. Talvez muita gente já tenha ouvido esse jogo, que é aquele jogo de serpentes e escadas, né? Mas aí nesse momento que trouxeram para a Europa, aí o jogo, que era um jogo de conhecimento, de um conhecimento profundo, acabou virando um jogo de moral, né? De ética e de moral. Tudo bem, tem o seu papel também, mas ali ele acaba perdendo a essência. Mas então o Mahalila, de acordo com as pesquisas, entende-se que ele tem pelo menos 2.000 anos. Alguns estudos vão dizer que o jogo tem mais de 4.000 anos de idade, né? Não se sabe a origem do jogo. O que eu percebo, olhando os tabuleiros e as versões, né? Primeiro que essas versões elas não estão totalmente completas, a ponto de você poder pegar e usar essas versões. Tanto que a versão mais utilizada, e aí eu considero ela autêntica, porque é aquela que sobrevive nessa escala evolutiva, vamos dizer assim, né? Que é uma versão de um tabuleiro no qual o Harish Johari teve contato, né? Ele mesmo tinha uma outra versão mais antiga, mas que estava incompleta, né? Então, hoje, basicamente, todos os facilitadores de Mahalila basicamente se baseiam no Harish Johari, porque é realmente, de fato, o que a gente tem de algo mais palpável em relação a Mahalila. Mas o que eu estava dizendo é que eu percebo que algo está querendo sobreviver, né? E que algo está querendo se manifestar. Então, todos os formatos de tabuleiro, todos eles trazem os níveis de consciência, todos eles trazem alguns espadas, outros flechas ou escadas, mas representantes de virtudes maiores, porque no jogo, pelo menos na minha versão, quando você cai no punho da espada, você sobe até a ponta. O Johari usa flechas, né? E todos têm praticamente serpente, são representantes dos vícios, representantes do aspecto da sombra, né? Que ao você cair numa casa onde está posicionada a cabeça da serpente, você desce até o rabo. Algumas versões utilizam escorregadores. Também existem versões com escorregadores também.
mas todos eles estão falando da mesma coisa. Mas o que a gente percebe é que essa manifestação dessa quantidade de jogos que surgiram em vários lugares, porque a Índia é enorme, né? Muita gente não conhece, mas a Índia, principalmente na antiguidade, muitos povos da Índia não se conheciam. Nepal, Tibete e tudo mais. Então a gente percebeu, que eu percebia que o jogo ele se manifestou em vários locais. Tinha algo vindo de lá para cá querendo se manifestar. Porque quando eles trabalham com essa ideia dos quadrantes de consciência, serpentes ou escadas ou flechas, não importa, eles não criaram isso porque adaptaram uma outra versão. Aquilo foi naturalmente surgindo em vários locais. Então o que eu percebo, e essa é a minha experiência, é que até hoje o jogo ainda está querendo se comunicar. Eu mesmo me coloco nesse lugar de aprendiz, de leitor daquilo que o jogo quer trazer. Claro que cada facilitador traz a sua versão, traz o seu repertório, agrega a sua força, aquilo que passa, podemos dizer assim, pelo canal mesmo. Mas eu posso dizer assim que acho que todos, a gente de qualquer forma está comprometido não com aquilo que eu tenho para trazer, mas aquilo que o jogo quer transmitir. Então eu me considero uma pessoa que está constantemente nesse lugar de compreensão daquilo que o jogo está querendo trazer. E aí se eu entendo que o caminho não é esse, a gente vai ajustando. Então isso já tem 10 anos que eu estou me dedicando nesse processo mesmo, bem autêntico mesmo, bem dedicado mesmo. Foram mais de mil pessoas jogaram comigo nesse período, Sim. É muito bonito. Sem dúvida. É muito bonito esse percurso, Nixon, que você apresenta e o modo com o qual você é um pesquisador do jogo, Acho que é inevitável algo que é milenar, que é profundo, que é da ordem da consciência, nos convidar a uma profundidade de contato com isso, Não é simplesmente um jogo. Na verdade, para ser bem honesta, nenhum jogo é simplesmente um jogo. É verdade. Mas, de fato, na nossa compreensão ocidental sobre como a gente se depara conosco, espelhados num quadrante que mostra algumas casas e algumas localizações, naturalmente a gente primeiro tem ali uma atitude lúdica da qual a gente quer descobrir, quer saber, quer conhecer, quer caminhar, e ao mesmo tempo o jogo vai realmente se revelando. Eu já joguei com você, E essa experiência é muito verídica, vai se revelando em nós camadas e camadas do nosso ser. Conta pra gente um pouco como é que você acha que um jogo, como é que você tem visto, na sua experiência, que um jogo que tem essa dinâmica lúdica de casas, de dados, de espadas, de cobras, de serpentes, pode sim adentrar e atravessar essa superfície e ir para uma camada mais profunda da consciência. Como é que isso realmente se dá? Magia, eu vou chamar de magia, Que magia é essa que na aparência algo é bidimensional, estático, mas na vivência, na experiência, isso atravessa a consciência? Como é que você acha que isso se dá? Eu vou só, por favor, me permita só fazer um breve comentário, porque ele é muito sincrônico. Eu estou num lugar público e eu acabei de receber um recado de uma pessoa dizendo: por favor, entre em contato comigo, porque eu sempre quis saber o que é Mahalila. Isso é sincronicidade. Mahalila é isso mesmo, é assim que acontece. Você conectou com Mahalila, é a frequência de sincronicidade. É isso. Eu vivo isso 24 horas. Então, por favor, conta pra gente um pouquinho essa pergunta da qual a superfície é isso, A superfície parece simples, mas é extremamente profunda e sincrônica. Como é que é isso? Perfeito. Primeiro é importante entender que a experiência com Mahalila, ela nunca é igual, Não existe uma sessão de jogo que você tenha que seja igual a outra, Uma outra coisa que é importante é que também existem várias formas, vários facilitadores, várias pessoas conduzindo de formas completamente diferentes e que produz também experiências diferentes. Eu vou falar a respeito da minha experiência. Eu tenho visto, por exemplo, experiências que a pessoa vai jogando uma casa, vai para uma casa, para outra, tenta tentar chegar na casa 68, que é a casa da iluminação no jogo, mas não aprofunda, não consegue ter uma experiência de campo, uma experiência sistêmica, por exemplo, um trabalho analítico mais profundo. Então, a experiência, a maneira como eu caminho no Mahalila, ela tem como foco principal
um trabalho em direção àquilo que está me impedindo de resolver um grande desafio na minha vida nesse momento, né? Então, se a gente está falando de autoconhecimento, que é conhecer a si mesmo, eu estou falando num caminho em direção ao meu coração. Eu sou eu mesmo quando eu posso amar. E se a gente for realista, a gente está falando de um coração ferido, coberto por muitas camadas, por muitas defesas. Me interessa saber qual é a camada da vez, qual é o ponto de trabalho nesse momento. Por quê? Porque esse é o jogo da vida. Todos os eventos que a gente está vivendo na nossa vida nesse momento, as situações, as sincronicidades, todas elas estão a favorecer na direção da cura desse ponto, que é o ponto da vez. São muitas questões, são muitos aspectos, mas sempre tem um que é a bola da vez. Quando eu estou consciente desse ponto de trabalho, eu consigo olhar para a vida e enxergar o jogo. E se eu estou enxergando o jogo, eu paro de resistir inconscientemente, né, de me proteger de um chamado, de um caminho que a vida está propondo, né, e aí começo a entender. E mesmo que eu ainda tenha resistências internas, essa consciência da resistência, essa consciência dos nãos internos, etc., ela potencializa o caminho, né? A questão só de depois que você entendeu, que você teve um insight, que você enxergou o jogo, é só uma questão de tempo, né? Mas às vezes, enquanto eu não entender o ponto, vai tempo, né? Então o jogo ele vai primeiro favorecer isso, né? Esse conjunto de casas, né, que se cai no jogo, eu costumo dizer que é como se fossem pontos de acupuntura. Normalmente, por exemplo, eu jogo com 4 casas, no máximo 5 casas. E olha que 4 casas tem trabalho pra caramba, né? E essas 4 casas, como eu digo, é um acorde. Quando a gente coloca os pontinhos de acupuntura em cada um daqueles pontos. E a maior parte do trabalho, na verdade, ela está acontecendo no invisível. Está acontecendo dentro do campo sistêmico. Então, quem conhece, por exemplo, constelação familiar individual, a gente manipula ali os bonecos. Manipulou o boneco, algo mexe no campo. O Mahalila, ele tem esse poder. Você caiu na casa, por exemplo, vou pegar aqui da avareza, né? Você está lidando ali com medos, com pacto de vingança, com matriz de escassez, né? Várias coisas, por exemplo. Caiu ali, algo já está atuando, automaticamente a gente sente no campo. Caiu na casa da avareza, entrou naquele quadrante. Entrou naquele quadrante e um trabalho ali já está acontecendo. E aí começa-se o processo de investigação a respeito do ponto de trabalho, né? Então, as serpentes, elas vêm marcar pontos de atenção, onde é que a gente cai no jogo, e as espadas são as virtudes que nos fazem ascender no jogo, nos fazem subir. Então, o jogo, ele localiza, dá clareza a respeito do ponto de trabalho, mas ele também dá pistas. Né? É um jogo, é um oráculo do aqui e agora. As pessoas confundem. Já teve gente me procurando, querendo saber se tinha um homem vindo na vida. Falar, isso não é meu trabalho. Nada contra quem trabalha assim, mas o Mahalila, ele é um oráculo do aqui e agora. Né? É um jogo de autoconhecimento a respeito de mapear, de revelar o que está no inconsciente. Mas ele também dá pistas. Olha, aqui você cai, aqui você sobe, né? Esse é o caminho, esses são os pontos de atenção e aqui é por aqui que você vai achar um caminho de saída. E aí a gente vai fazendo, como terapeuta, a gente vai fazendo um paralelo com a história da pessoa, conhecendo a pessoa, entendendo a história dela e enxergando o cenário que ela está, os eventos que estão acontecendo com ela e ajudando a conquistar juntos esse insight, essa clareza a respeito do ponto de trabalho. Sim, então me parece que esse adensamento da consciência, ele não só é facilitado pelo terapeuta, como ele é de fato endossado, né, pela experiência sensorial de viver o jogo que o terapeuta pode realizar, né? Eu acho que essa tem sido mesmo alguma diferença que a gente repara e que de fato faz do Mahalila uma potência terapêutica incrível. Queria te perguntar como é que surgiu a extensão da sua metodologia própria, né? Porque conhecendo o seu trabalho, eu sei que o Mahalila é, sem dúvida, a base mais sólida e mais pungente do seu trabalho, mas tem aí uma metodologia que você mesmo desenvolveu a partir das suas experiências terapêuticas que fazem do Mahalila o jogo da vida, né? Conta pra gente como é que é essa metodologia que o Nixon trouxe ao Mahalila. Inclusive, uma das questões que me fez trazer um nome para a metodologia é exatamente porque só chamar de Mahalila aquilo que eu sei que
que eu estou trazendo elementos adicionais, que de fato talvez não seja somente uma Halila lá na sua origem, apesar de que a versão que eu trabalho é a versão com as casas do Harijo Johari. A gente traz todo o conhecimento também que ele traz, mas eu senti durante esse processo, inclusive das vezes que eu joguei com outros facilitadores, que faltava um aprofundamento. A gente passava pelas casas de uma forma um pouco mais superficial. Isso foi a minha, inclusive eu não contei a história, mas foi a minha experiência com o próprio jogo. Eu vi que as pessoas estavam passando pelas casas e não estavam entendendo o recado, não estavam entrando nas casas. E o Mahalila ficava voltando naquele ponto, o tempo todo tentando dizer, olha, você não vai subir enquanto você não olhar para isso e entender o que é que eu estou querendo te entregar aqui. Então, mesmo conhecimento mais antigo e o que eu vi por aí de conhecimento, mas a gente vai falar da raiva, por exemplo, né? O que envolve a raiva? O que é a raiva de verdade? Tem pactos de vingança que surgem na infância, tem estruturas das mais variadas, né? E é uma energia que é a distorção do atributo divino do poder, né? Raiva do masculino, raiva do feminino, autodestrutividade, né? Eu não recebi o que eu queria, não vou dar o que eu tenho para dar. Então, estou dando um exemplo básico aqui da necessidade que eu fui tendo de aprofundar e de ampliar esse conhecimento, né? Então, se você vai, por exemplo, na cultura védica, né, você estudando os Vedas, isso nem está nenhum Johari traz isso de forma muito clara ainda, mas estudando mais aprofundar ainda os Vedas, você vai falar o que é a raiva. Os Vedas vão dizer assim, que a raiva é a negação, é um desejo não atendido. Se não tem um desejo, não existe a raiva, né? Verdade, indiscutível. Mas eu sinto que dá para ir mais além, dá para ir trazer as ramificações disso tudo, né? Então, estou dando um exemplo aqui. Então, uma das linhas de conhecimento que inspira o meu trabalho é um trabalho, eu até indico um livro que chama Não Temas o Mal, Neva Perracos, é um método chamado Petrock, né? Que foi muitos anos atrás, quando eu estava trabalhando com grupos de autoconhecimento, procurando uma estrutura sólida para lidar com esses aspectos mais profundos, foi quando eu encontrei esse conhecimento e entreguei minha vida para ele. Não sou helper de Petrock, né? Uma formação de Petrock demora mais ou menos 10 anos para ser um helper em Petrock, mas sou alguém dedicado a esse, de forma verdadeira, reverencio esse conhecimento. Então a gente traz muito dessa linguagem dentro desse método, né? Jung, né? E Joseph Campbell também com a jornada do herói, que eu acho a jornada do herói incrível para delinear o que são as etapas no que tange sair de um estágio de consciência para um estágio de consciência superior, né? Mundo comum, o herói recebe um chamado, ele nega o chamado, entra na crise existencial, e essa crise se aprofunda até que ele aceita o chamado. Quando a gente traz esse conhecimento, a gente fica mais fácil localizar. Eu, pelo menos no meu processo pessoal, quando eu estava passando por um processo, a morte e renascimento, por exemplo, na jornada do herói. Se você está vivendo um processo de morte, mas você está consciente de que é esse processo, você sabe que depois da morte vem o renascimento. Mas se você está vivenciando a morte e não tem consciência do ponto, o trabalho é completamente diferente. Então a gente tem também a aplicação dos 12 arquétipos de Jung, que existe também aqui no caso são cartas que eu mesmo desenvolvi, né, com relação inclusive inspirado um pouco também num curso que eu fiz também com o pessoal do Jogo do Herói, também um jogo bem legal também, que é baseado na jornada do herói, e eles utilizam também esses arquétipos. E eu tive a possibilidade de ser facilitador, de conhecer, de aplicar um tanto também esse jogo. E uma das coisas que eu achei realmente interessantes foram a utilização desses arquétipos de Jung. Então, eu me inspirei ali também. E aí eu adaptei, claro, dentro da forma da minha metodologia, uma forma diferente de trabalhar com esses 12 arquétipos. A gente trabalha também com as fichas, deixa eu pegar uma aqui só para entender, né? As fichas dos arquétipos também. Então, aqui, por exemplo, a gente encaixaria aqui a imagem do arquétipo do órfão, né? Então, dentro da metodologia do jogo da vida, o que diferencia em relação a somente uma Halila puro, como esse trabalho da
psique, né? Esse trabalho com a psicologia profunda, fazendo ponte para a espiritualidade prática, né? Então a gente trabalha um pouco mais dentro do universo arquetípico, do universo simbólico, e também, né, venho trabalhando, né, a Nirvana também está aí junto, a gente vem pouco a pouco desenvolvendo com os alunos também essa qualidade de trabalhar dentro do campo, dentro do sistema, né? De você ser um bom terapeuta dentro do campo, né? E aí eu também tenho incentivado os alunos que, né, essa é a minha forma de trabalhar. Então eu estou entregando todo o conhecimento, mas aí você vai encontrar a sua essência, a sua forma como uma Mahalila vai se expressar através de você, né? Então um se expressa mais através da poesia, da música, né? Pode utilizar repertório. Eu mesmo estou numa fase que estou começando a desenvolver um oráculo musical do jogo, para trabalhar com o jogo, contos específicos, né? O outro, de repente, então, uma aluna mesmo que é contadora de histórias, então ela joga utilizando as histórias. O outro é mais a psicologia, a outra é do Petro, que já vai trabalhar mais dentro disso mesmo. E cada um vai encontrando uma forma de expressão disso, né? Mas o jogo da vida, em síntese, é isso, é um método de autoconhecimento que tem como ferramenta principal o Mahalila e o conceito da jornada do herói, né? E faz ponte aí entre a psicologia e a espiritualidade prática, né, utilizando esses conhecimentos como o Petro, tudo isso, e o trabalho de campo também, né? Então, se a gente for colocar aí os meus mestres dentro desse universo, a gente vai trazer o Bert Hellinger, Eva Perracos, Jung, né, Joseph Campbell, Harish Johari, né? Essas são as nossas inspirações aí. Sim, e na verdade isso faz com que eu de fato vá me conduzindo a uma última pergunta, porque essa explicação dá a completude, a complexidade que o Mahalila pode oferecer à prática terapêutica, né? Sendo de fato um mapa da consciência, um jogo cósmico, ele me parece ser um portal de conhecimento para várias esferas das quais o terapeuta se torna um pesquisador da alma, né? Isso é o que mais vem me fascinado. Então, Nixon, retomando aqui a nossa entrevista, eu acho que essa sua explicação me leva à nossa última pergunta, que na verdade é conhecer um pouco mais do que você vislumbra para o Mahalila adiante, né? Porque fica muito claro como a tua pesquisa e como esse jogo permite que a gente entre de alma nele, né? E que de fato a gente se faça presente naquilo que é a luz e o brilho que cada um traz diante do Mahalila, seja o próprio facilitador ou seja de fato participante jogador, né? E você, o que você vislumbra para esse jogo? Eu sei o quanto o jogo te chama para caminhos novos. Então conta pra gente finalizar essa entrevista tão rica, o que você vislumbra do jogo? Essa é a pergunta que ninguém me fez ainda. Mas é a pergunta que eu trago comigo o tempo todo, assim, né? Porque eu sinto que o meu papel é um pouco de desbravador mesmo, na ponta da lança, vamos dizer assim, né? Abrindo o caminho mesmo. Realmente, a gente vê que tem facilitadores que já trabalham muitos anos, um trabalho bacana, mas a gente percebe que recentemente teve um boom, né? Era um trabalho anterior mais tímido, que as pessoas atendiam um ou outro ali, alguns grupinhos, alguma coisa, mas ninguém conhecia o que é o Mahalila. E hoje está tendo a gente percebe uma eclosão aí dessa ferramenta, mas é uma eclosão, Nirvana, que está surgindo. Primeiro eu posso falar do meu trabalho, né? Por conta do resultado que o trabalho traz, né? Então, como ele traz resultado concreto, boca a boca as pessoas vão espalhando. Eu, por exemplo, não tenho agenda para atendimento, não tenho mais, né? Não tenho, eu estou fechando, estou passando já para os alunos, né? Porque demanda, por que demanda e por que está crescendo tanto o Mahalila, já chegando também mais específico na tua pergunta. Porque as pessoas no nível mais profundo, elas temem lidar com essas questões que são profundas, né? E o jogo, como é um jogo, ele é mais convidativo, ele traz esse processo de uma forma mais instigante, mais dinâmica, mais prazerosa. E aí, na brincadeira, quando vê o jogo, pega na curva, né? Ele consegue acessar uns lugares bem profundos que só assim jogando é possível. Eu sinto que a gamificação, os jogos, é uma tendência em todas as áreas, né? Por exemplo, nesse momento mesmo,
Há já 3 anos que eu estou num trabalho profundo com especialistas, com os melhores especialistas em jogos de contar histórias, doutor da USP, especializado em jogos para educação, um time aí de peso, onde a gente está desenvolvendo um jogo para a educação. Eu fui gestor de projetos educacionais há muitos anos, né? Eu sinto que é o meu próximo salto aí, que não é a ferramenta do Mahalila, mas que é o Mahalila, que é o Lila, que é o jogo se transformando em outras coisas para poder, se eu quero transformar o mundo, eu preciso começar pelas crianças, né? E as crianças, e é preciso levar desenvolvimento emocional, autoconhecimento para os jovens, para as crianças, né? Então, eu, por exemplo, sinto através de mim, uma Mahalila, por exemplo, indo, né, querendo caminhar nessa direção. A gente vê o cenário político como está, a gente vê o cenário social, e mais do que nunca urge nesse momento realmente propostas que avancem nessa direção. E eu sinto que isso também é a expansão do Mahalila. Hoje a gente também está formando facilitadores de Mahalila na Europa, nos Estados Unidos, tem alunos na Austrália, tem alunos de várias partes do Brasil. A gente formou a primeira turma agora, foi uma formação mais longa, né? A gente formou a primeira turma agora em junho. Você vai estar formando agora em novembro, né? E assim vai. Nem todos que se formam acabam realmente assumindo e aplicando o trabalho, mas o que a gente percebe é que as pessoas que passam pelo jogo, e não só pelo jogo da vida, né? Por outros métodos também, as pessoas têm ficado muito encantadas com isso, né? Então, o que eu tenho visto é mais ou menos como aconteceu, essa é uma previsão minha do que eu estou sentindo aqui. Quando o Bert Hellinger descobriu a constelação familiar. Né? O Brasil é um terreno fértil. Se você procurar na Índia, Mahalila, você não vai achar. Experimenta, quem vai para a Índia, experimenta procurar alguma coisa, você não vai achar nada na Índia. Nenhum indiano sabe o que é isso. A Índia está esquecido, está escondido isso lá. E no Brasil tem essa qualidade desse terreno, essa fertilidade, né? Então, acho que parece pretensão dizer, mas eu posso falar hoje, pelo menos, do método que a gente trabalha, que é como assim, o Bert Hellinger descobriu a constelação, aplicou essa coisa mágica que funciona, e o Mahalila eu coloco na mesma potência. Então, eu acho que naturalmente, diante da demanda que as pessoas têm de ferramentas efetivas, é natural que esse trabalho ele vá realmente se expandir. Né? Agora, as formas que vai tomar pelas pessoas, pelos canais pela qual ele vai passar, não sei. Mas que com certeza as pessoas vão ouvir falar muito ainda desse trabalho, eu tenho certeza disso. Né? Tenho certeza disso. Sim, a gente torce que seja nessa... E você junto nisso, né, Nirvana? Eu estou junto nessa como uma pesquisadora da consciência. Eu não desisto da consciência, Nixon. Eu queria te agradecer imensamente, como você sabe, a intenção dessas entrevistas. Bonita aí você estudar. Não, por favor. Não, que bonito você aí pesquisando, né, querendo buscar as raízes, buscando outros facilitadores também para pegar a experiência. Parabéns, viu? Exatamente, muito obrigada. Na verdade, a intenção é essa mesma, é formar uma egrégora, é entender e nos colocar nesse lugar de aprendizes, de escuta desse lugar que a gente está se propondo, que nada mais é do que a consciência. A gente arranja alguns guarda-chuvas para se colocar e para entender um pouco a chuva, o vento e o sol, mas todos nós estamos em busca desse autoconhecimento do qual a consciência vai, de fato, abraçando a história do nosso coração. Eu queria te agradecer imensamente por essa entrevista. É a primeira de algumas que eu pretendo realizar, igualmente como realizei na minha outra prática terapêutica aqui, no objetivo de conhecer ainda mais a egrégora do Mahalila. Então, eu queria te agradecer. Não foi à toa que você foi o primeiro, então, muito obrigada por adentrar nesse caminho comigo. É uma honra e um prazer. Tá ótimo. Obrigado. Foi um prazer também participar aqui com você e contribuir e te ajudar nesse processo também. Muito obrigada, Nixon. Um abraço. Um abraço, querida.